Menina, pois é, 2025 chegou com dois pés no peito da gente, né? E finalmente ele tá indo embora. Bom, pra começar. E aí, menina, você tá boa? Seja muito bem-vinda, bem-vindo ou bem-vinde ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo do canal, inclusive, então se eu falar alguma coisa errada, já releva, porque aqui vai ser muito feito do nosso jeito. Mas, como eu disse, esse é o primeiro vídeo do canal. Muita gente me falava pra criar um canal, pra criar um espaço onde a gente conseguisse ter uma troca, né? Entre eu e vocês e eu. Mas eu era muito relutante porque, gente, questão da vida, né? Nossa vida não é tão simples assim, a gente não nasceu herdeiro, muita coisa pra fazer. E aí acabou que a gente não tem tempo de fazer muitas coisas e se dedicar a alguns projetos que às vezes são projetos que a gente deveria seguir e já que são coisas que a gente gosta. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar pra você, falar um pouquinho de quem eu sou, de onde eu vim, pra onde vou, talvez pra onde eu vou, né? Bom, eu sou Bruno. Meu nome é Bruno Câmara, eu sou de Araraquara, interior de São Paulo, tenho 38 anos, recém-feitos, sou de 87, escorpiano nato, então muita intensidade. Nada de vingativo, eu juro, mas muita intensidade, eu sempre me dedico muito às coisas que eu quero fazer e que eu tento. E talvez esse seja um problema, por isso que talvez eu tenha demorado tanto para abrir um canal, porque às vezes eu quero me dedicar muito a algumas coisas e se eu não consigo me dedicar com um certo afinco, eu acabo travando no meio do caminho. E a gente vai falar sobre isso também, sobre essa questão do perfeccionismo, da necessidade de tudo ser muito perfeito. Não só minha, mas eu tenho certeza que muita gente também tem esse mesmo problema. Eu sou... Bom, voltando, né, Bruno? Foco. Gente, eu vou me perder várias vezes, tá? Então, relevem aí. Bom, na minha trajetória, eu sou formado em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, me formei em 2009. Desde então eu não trabalhei na área da publicidade, apesar de ser uma área que eu gosto muito de trabalhar hoje, né? Hoje eu atuo nessa área, mas eu passei pela comunicação social lá em 2009, então era um outro momento, a gente não tinha a internet como ela é hoje, a gente não tinha os canais de YouTube, a gente não tinha TikTok, era outra realidade, então a gente vivia, são 15... Gente, quase 20 anos atrás, né? Então, assim, é um chãozinho aí. E muita coisa aconteceu depois da minha formação. Eu sou criado em berço evangélico, digamos assim, né? Apesar de ser um menino gay, um menino gay é ótimo, né? Um homem gay. Eu fui uma criança viada e sempre dei sinais, mas isso é papo para outro vídeo também. Aqui eu vou me apresentar de uma forma mais superficial, porque tem muita coisa que a gente precisa falar aqui, inclusive da minha vida religiosa, que eu acho que merece um vídeo específico sobre. Mas, então, sou formada em publicidade, propaganda. Passei por um tempo na matemática, na licenciatura em matemática aqui pelo Instituto Federal, mas acabei não finalizando o curso, muito embora eu tenha entrado em sala de aula para trabalhar como professor, e é uma das minhas paixões hoje, falando da minha formação, né? Ó, gente, eu tô me perdendo, então tá tudo bem, tá? Ai, gente, o auge. Bom, hoje eu faço mestrado em educação sexual aqui na minha cidade, pela Unesp. Eu falo pra todo mundo que foi um momento que eu me preparei muito pra estar. Eu queria muito fazer um mestrado em educação sexual. E eu acabei me preparando pra esse momento, para que eu conseguisse fazer o mestrado de uma forma muito mais tranquila. Até porque trabalhar e estudar é um negócio muito complexo, né? Tanto que na matemática eu acabei parando o curso justamente porque eu tinha outras responsabilidades, eu trabalhava em horário comercial, eu estudava, então era uma vida muito complexa, eu acabei não finalizando o meu curso de matemática, muito embora esteja no meu radar que quem sabe um dia eu volte. Quem sabe, tá? Tô jogando aqui pro universo. Bom, falando um pouquinho agora também falei um pouquinho da minha formação, falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu já fiz de um tudo nessa vida, gente. Quando eu falo que eu já fiz de um tudo, realmente eu fiz de um tudo. Eu trabalhei como promotor de vendas por muitos anos na telefonia. Eu fui promotor de operadora de telefonia móvel aqui em Araraquara e também em outras cidades. Já trabalhei em loja, já fui gerente de loja, isso sempre na telefonia. Já trabalhei como supervisor de equipes de vendas em pontos de vendas também, espalhados pela região. Já fui gerente de negócios, viajando toda a região aqui no DDD 16, né? A gente conhece na telefonia, a gente não conhece os lugares pelas regiões, e sim pelos DDDs que a gente atende, sabe? Outra curiosidade que é bem legal da gente pensar. Trabalhei na telefonia por mais de 10 anos, foi um lugar que eu aprendi muito, eu cresci muito, mas acabou que quando a gente teve a pandemia, eu tava falando sobre isso com um amigo meu, inclusive hoje,
Quando a gente teve a pandemia, a minha equipe foi totalmente desligada, porque as lojas não permitiam que a gente entrasse nas lojas, e com toda razão, foi um momento muito delicado. A gente teve seguro-desemprego, a gente passou por momentos bem complexos, mas tudo deu certo até então. Depois de durante a pandemia, eu consegui emprego como líder dentro de uma empresa de cosméticos, que é uma empresa que eu sou apaixonado, que é a Natura. Eu fiquei na Natura por 3 anos. Conheci muita gente legal, fiz muita coisa, a gente fez projetos incríveis. E as minhas amigas que eu mantenho até hoje dessa época da Natura, são amigas que são muito especiais pra mim. Foi uma jornada muito bonita, muito intensa, assim como tudo que eu tento fazer. Mas foi um momento bem massa de aprendizado, sabe? Eu aprendi muito nesse momento da vida. Depois desse período, chegou um momento que eu precisava alçar outras coisas. Foi quando eu comecei a pensar na história de me dedicar ao mestrado. Em 2023 eu acabei saindo da função de líder para me dedicar ao que eu faço hoje, que é trabalhar com publicidade. Eu trabalho atendendo um mercado específico, que são as líderes de negócio da Natura. Eu atendo líderes no Brasil todo hoje, trabalhando na criação de materiais que ajudem na divulgação de produtos para o cliente final. Então a minha ideia é ter materiais que ajudem a consultora da minha líder, da minha cliente, né, a vender para o cliente final dela, sempre levando de uma forma mais orgânica, sempre trazendo dicas legais também, e sempre pensando num atendimento mais humanizado e personalizado. Então, coisas que eu fui vivendo. Já trabalhei, inclusive, como borracheiro, você acredita, menina? Pois é. Muita coisa eu já passei por essa vida. Fui professor também. Acho que eu comentei um pouquinho antes que eu fui professor na rede pública do estado de São Paulo. E, gente, ser professor é uma profissão desvalorizada, como todos sabem, mas é uma profissão muito cheia de nuances, sabe? São muitas coisas, muitas realidades que você vive mas é um lugar em que eu acho que o professor, ele não só ensina, ele mais aprende do que ensina. E quando a gente lida com algumas realidades, é muito interessante, é muito massa, sabe? Muito legal. Bom, então assim, essa miscelânea toda que eu falei, eu sempre falo muito do meu trabalho e da minha formação, e aí, pra você que tá chegando agora, e eu também tô chegando agora de certa forma, né? É importante que você saiba que o meu trabalho, ele é um espaço onde eu me sinto confortável, porque eu consigo trazer um pouco da minha essência e consigo mostrar que eu sou bom em alguma coisa. Talvez esses vídeos que eu estou fazendo aqui para o YouTube, talvez essas conversas que a gente vai ter, vão servir muito no ponto de terapia também, tá? Porque enquanto homem gay, a gente tem o tempo todo que provar que a gente sabe fazer as coisas. Isso é muito triste, mas é uma coisa que é vivida e vivenciada por muitos amigos. Muitos amigos me falam essa mesma coisa, sabe? Que a gente precisa mostrar que a gente está sendo bom em algo para que a gente consiga a validação do próximo, para que a gente consiga ser amado. E esse é um ponto interessante da gente pensar. A gente sempre tem essa necessidade de ter pessoas próximo, né? Isso eu vou falar em outros momentos também, mas é importante que você saiba que o meu trabalho ele é uma parte muito importante da minha vida, porque é um espaço onde eu me sinto acolhido e aceito. E talvez seja uma realidade sua também, tá? Talvez essa conversa também faça um pouco de sentido pra você. Agora, falar um pouquinho sobre a minha vida pessoal. Eu namoro a gente vai fazer 6 anos juntos já. Alô, Eduardo! A gente tá fazendo 6 juntos agora, no começo de janeiro. É uma pessoa incrível, que me ajuda muito, que me traz momentos muito felizes, que é uma parte importantíssima de todo o meu profissional, de toda a minha vida como um todo. Então, sem ele, eu acho que eu não estaria onde eu estou hoje, não tenho dúvida disso. Sou uma pessoa muito centrada nas coisas que eu faço, muito embora em alguns momentos eu disperse com uma facilidade, mas eu tento sempre me focar em alguma coisa, eu sempre tento estar presente em algumas coisas. Eu mudei muito com relação a isso, porque antigamente eu era muito... não desatento, mas eu ficava muito ligado a várias coisas. E hoje eu tenho tentado estar mais presente nos momentos, sabe? Muito embora eu fale miseravelmente sobre isso em alguns momentos, mas eu tenho tentado. Eu tenho me esforçado muito, inclusive. Mas eu sou uma pessoa muito intensa. Como eu falei, eu fui criado em berço evangélico. Na verdade, eu não nasci no berço evangélico, mas eu fui criado. A minha família é de uma igreja neopentecostal, que a gente já fala em outros momentos também. Mas isso também me moldou muito enquanto pessoa, porque, queira ou não, eu estive presente dentro da igreja até os meus 20 anos de idade. Eu fui uma jovem que não teve uma adolescência
assim, de curtição. Eu nunca fui uma adolescente que ia pras baladas, ia pras festas, ia pros bares. Eu tive as minhas experiências com a vida noturna de certa forma com a socialização mesmo, e principalmente enquanto um homem gay, muito com os meus 20 e tantos anos. O meu primeiro namorado foi aos 20 anos. 20? Aos 22 quase. Nossa, faz tempo, hein? Hoje eu tô com 38, foi 16 anos atrás. Enfim, coisas pra gente conversar. E tudo isso que eu tô falando, acho que faz um pouco de sentido nesse contexto de estar na nossa vida, né? Hoje é o último dia do ano, e talvez isso seja na verdade é o penúltimo dia do ano, e talvez isso seja um bom motivo para começar o canal. Porque por muitas vezes eu pensei que eu não conseguiria manter essa rotina de gravação, e hoje eu tô numa situação mais, não digo uma situação confortável, mas mais confortável do que em outros momentos, de conseguir fazer várias coisas, né? A intenção é de ter esses momentos aqui no YouTube pra desabafar, pra conversar, pra bater um papo, pra falar coisas da vida, pra trazer dicas, pra conversar com vocês sobre várias coisas que eu quero trazer pra cá. Eu quero falar um pouco sobre o meu mestrado em educação sexual. Inclusive, o meu projeto de pesquisa é sobre acolhimento de pessoas na rede pública de saúde, pessoas que vivem com HIV, inclusive, que é uma condição que afeta muito a comunidade gay, e foi extremamente pesada para nossa realidade enquanto homens gays, enquanto público LGBT, enquanto comunidade LGBT. São muitas nuances. Eu acho que, por um primeiro vídeo, acho que tá bom já. Vou parar de falar. Olha, pode ser... Gente... Ai, acabou o armazenamento do celular. Vou ter que resolver isso para os próximos, tá? Mas enfim, como eu vinha falando, eu já perdi totalmente o fio da meada, mas a ideia aqui é que a gente tenha essas conversas e que a gente traga assuntos diversos para falar aqui. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinde, que a gente tenha muitas trocas por aqui. Esse é o primeiro vídeo, como eu falei, era mais uma apresentação para que eu falasse um pouquinho sobre mim. E a ideia é que a gente tenha diálogos. Eu não sei o nome desse canal, não sei como que vai ser daqui pra frente, não sei se isso aqui vai flopar, pode ser que flop, inclusive, eu já tô preparado para o pior. Pode ser que eu seja cancelado. Um cancelamento a mais ou menos não vai fazer diferença pra mim, muito franca. Mas é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você curtiu esse vídeo, curte, comenta, compartilha. Deixa aqui o seu joinha, deixa aqui o seu like. Como que a gente fala no YouTube, gente? Eu tô tão acostumado com outras redes. Inclusive, vou deixar aqui o link das minhas outras redes para que você me acompanhe por lá também. Não tenho um assunto fixo por aqui. A gente vai ver no que vai dar. Então assim, sabe? Vamos jogar pro universo. É sobre isso. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Que a gente tenha muitas trocas positivas por aqui. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.